Vamos dar continuidade às palestras, às apresentações, ao nosso trabalho. Esperamos que todos tenham tido um bom almoço e que fiquem bem acordados, hein? Vamos lá. A palestra vai deixar todo mundo bem acordado, com certeza. Nós vamos convidar ao palco novamente o Dr. Marcos Ribeiro, previamente apresentado pela manhã, que agora apresentará a palestra com o tema Espiritualidade e Oncologia, encontrando força interior na jornada do câncer. Dr. Marcos, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui de volta. Deixa eu só pegar o passador aqui, que a gente vai se guiar aqui com algumas referências, né? A gente decidiu falar um pouquinho, a pedido da Cris, né, sobre esse processo da espiritualidade da oncologia, até pela questão do trabalho que o próprio Capo desenvolve, mas focando um pouco num movimento mais reflexivo mesmo, né, de força interior. E a força interior, a gente vai tentar entender aqui como um exercício. E o exercício da força interior já começa agora para resistir acordado depois do almoço, tá? Então, já começa a trabalhar a força interior a partir daí. Mas, brincadeiras à parte, a ideia é que a gente buscar uma compreensão de como essa jornada dentro do processo oncológico, que por si só já se coloca com inúmeros desafios e enfrentamentos necessários, dentro do próprio enfrentamento, seja ele das questões que vão envolver as questões de saúde, com as questões das quimioterapias, radioterapia, os tratamentos físicos, que muitas das vezes são difíceis e acabam repercutindo em outras questões, mas tudo que envolve também a compreensão, a jornada, as questões emocionais que vão surgindo dentro de uma caminhada, dentro de um processo. E, para isso, a gente não pode deixar de falar um pouco dessa conexão mente e corpo. Porque se nós vamos traçar um raciocínio dentro de uma jornada de força interior, a gente precisa entender de que força é essa que a gente está falando e, um pouco mais além, de qual é o impacto, ou se há o impacto real dessa força na jornada. Porque a gente poderia falar de ideias pessoais ou de concepções, mas, por exemplo, buscando, a princípio, a espiritualidade como uma força de cuidado e tratamento dentro de um percurso, de um caminho dentro da oncologia. Será que realmente a espiritualidade tem um impacto dentro do processo de enfrentamento da doença, daquilo que a gente chama de coping? Será que isso realmente pode impactar de uma forma positiva dentro dos desfechos, sejam eles curativos ou mesmo amenizando as questões de dor, as questões de sofrimento emocional dentro de um processo oncológico? E a gente tem percebido que, dentro da relação dessa conexão mente e corpo, existe já uma série de evidências que nos permitem afirmar que, sim, existe um impacto substancial daquilo que a gente vai entender como espiritualidade no processo do enfrentamento ou do lidar com os processos oncológicos, né? E aqui é importante a gente fazer um adendo do que a gente entende como espiritualidade. Porque se a gente fosse perguntar a cada um de nós o que é espiritualidade, cada um traria aqui a sua concepção, a sua referência, aquilo que entende enquanto espiritualidade. E é bom que seja assim, porque nós somos seres singulares. Cada um, a partir da sua vivência, da sua cultura, dos seus princípios, dos seus valores, vai atribuir um sentido daquilo que entende enquanto espiritualidade. E é bom que seja assim. No entanto, quando a gente vai pensar em analisar isso de uma forma mais global, mais ampliada, principalmente em estudos e pesquisas, a gente tenta se aproximar de uma forma transitória ali, de um conceito que seja mais comparativo, de forma que a gente vai tentar entender se, para aqueles indivíduos que cultivam ou buscam a espiritualidade, será que a gente tem desfechos de saúde melhores do que aqueles indivíduos que não têm essa busca tão diretiva e tão próxima? Será que isso realmente impacta num desfecho melhor ou não? Para isso, a gente vai procurando conceitos que são mais comparáveis nesse sentido e que não buscam necessariamente trazer uma realidade sobre um indivíduo específico, mas para um conjunto. E, nesse sentido, a gente costuma usar dentro da academia, principalmente nos estudos dentro de saúde mental, mas também de cardiologia, um conceito que é
cunhado por um psiquiatra da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que é o Kenny, e ele vai definir espiritualidade como a busca de sentido e propósito na vida. E que essa busca de sentido e propósito, ela pode estar atrelada para algumas pessoas a uma concepção ou uma religião específica, ou não. O que isso quer dizer? Que mesmo que eu esteja falando, por exemplo, de uma pessoa que seja agnóstico, que seja ateu, ela tem espiritualidade? Sim. Porque ela pode buscar atribuir sentido e propósito à sua vida através de outras concepções que não sejam vinculadas a uma religião específica. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma religião definida ou se caracteriza como ateu ou agnóstico, mas tem como sentido e propósito na vida, por exemplo, ajudar as pessoas, impactar positivamente, ser voluntário no campo, ajudar em outras atividades sociais. E aquilo é um recurso que a move e faz com que ela busque atravessar não só as dificuldades inerentes da vida, mas também dar sentido aos momentos de alegria. Isso faz com que ela busque mais recursos, que ela queira crescer, que ela queira aprender, que ela queira se tornar uma pessoa melhor para que ela possa ajudar mais. Isso é também compreensível como espiritualidade. Então, quando a gente vai trazer esse conceito do ponto de vista universitário, a gente não necessariamente está falando de espiritualidade enquanto plano espiritual, a gente não está falando de espiritualidade dentro de uma religiosidade específica. São conceitos diferentes. Religião vai ser um conjunto de dogmas e crenças que caracteriza uma certa instituição. Então, a gente vai ter a religião católica, a gente vai ter a religião evangélica, a gente vai ter várias religiões com denominações diferentes. E quando a gente olha para elas, a gente vê uma série de conjuntos de características, a gente fala, essa religião é o catolicismo, essa religião é o protestantismo, essa religião é o espiritismo. Aquilo caracteriza aquele conjunto. A religiosidade é o quanto aquele indivíduo se envolve com essa religião, ou seja, é uma experiência que já está em outro campo, num campo mais da experiência íntima. E a gente costuma definir ela em dois tipos de experiências. Aquilo que a gente chama de religiosidade intrínseca e aquilo que a gente chama de religiosidade extrínseca. Extrínseca é quando eu me vinculo a uma determinada religião, a uma determinada crença, mas geralmente movido com um sentido de ganho secundário. O que é isso? Geralmente eu estou ali todo dia na missa, ou todo dia na casa espírita, mas eu vou lá porque é legal encontrar com fulano, porque eu estou com uma paquerinha ou um paquerinha lá e eu gosto de ir lá no centro espírita naquele dia encontrar, ou porque eu me sinto que ali eu posso ter um outro ganho de status econômico, de poder. Ou seja, eu envolvo, mas com uma intenção além, para além do interesse interior. A religiosidade intrínseca é quando eu vivencio essa experiência, mas eu incorporo aquilo que são os princípios daquela religião específica como um instrumento de transformação pessoal. E aquilo me move na direção de me tornar uma pessoa melhor, de procurar ampliar os meus recursos, de compreender mais, de agir mais e fazer mais. Essa religiosidade intrínseca, e também a espiritualidade nesse sentido ampliado, é o que nós entendemos como impactando em desfechos de saúde positivo. Então, aquelas pessoas que vivenciam uma religiosidade intrínseca ou uma espiritualidade nessa busca pessoal de transcendência, de melhoria, de crescimento, isso tem um impacto já reconhecido, tanto nos desfechos de saúde mental, como nos desfechos de saúde física. De forma que nós vamos encontrar uma prevalência menor de adoecimentos como quadros de depressão, quadros de ansiedade, tentativas e ações de suicídio, comportamentos autolesivos, dependência química. Tudo isso é reduzido e diminuído em grupos ou pessoas que cultivam e buscam essa vivência da espiritualidade, independente do contexto religioso que elas estejam. Isso é importante da gente entender. Então, isso vai sendo entendido como uma estratégia de enfrentamento. E o que é mais legal nisso tudo? É possível aprender, é possível exercitar. Não é algo que eu tenho ou não tenho, que eu aprendi ou não aprendi. É uma habilidade, uma função que eu consigo aprimorar na medida que eu vou buscando e me colocando nesse movimento. E isso vai repercutindo em desfechos de saúde mental.
E aí fica a pergunta, mas será que é sempre positivo? Será que os desfechos disso são sempre benéficos nos tratamentos, na saúde, como uma força a mover a pessoa nessa jornada? Nem sempre. Pelo contrário do que talvez nós possamos perceber inicialmente. O coping religioso e espiritual, que é esse movimento de enfrentamento, ele pode gerar benefícios no transtorno, seja ele qual for, mas ele pode também gerar prejuízos. O que a gente vai denominar de coping religioso positivo ou coping religioso negativo, que é a forma como eu vivencio essa experiência de princípios e valores dentro daquilo que eu busco. O que se sabe hoje? Quando essas estratégias de enfrentamento, elas se relacionam como uma busca que vai em direção a uma construção que tem como características, por exemplo, a sensação de parceria com o Criador ou com a divindade, a sensação de amparo, a sensação de acolhimento, a busca de conforto ou de bem-estar na literatura, no livro, na palestra, na oratória, na missa, no culto, e isso traz uma sensação de conforto. A sensação, a busca, o convite a uma ressignificação do próprio processo de adoecimento, que se distancia de uma visão de culpa e de castigo para uma visão de oportunidade ou de aprendizado, isso vai impactar em desfechos positivos. Então, é aquela postura em que eu olho para o Criador, para a força, para a energia, e falo assim, Deus, sei que você está aqui comigo, mas eu vou fazer minha parte. E você faz sua parte aí. Então, eu trabalho em comunhão com Ele, em cooperação com o Criador, e não numa transferência de responsabilidade. Já o coping negativo, coping espiritual negativo, que vai ter desfechos de piora da ansiedade, piora da depressão, piora dos desfechos clínicos, eles vai na direção contrária. Então, isso geralmente está relacionado a posturas que vão na concepção de transferência de responsabilidade, sensação de culpa ou de castigo, punição, uma sensação de ganho secundário através dessa relação, de não merecimento, de não pertencimento. Então, naquele momento em que eu assumo esse contato e eu delego ao outro, à força, a Deus, a ação sobre aquilo que é necessário enquanto movimento pessoal, eu estou nesse movimento de transcendência. Quando eu me sinto culpado por algo que eu fiz e encaro o adoecimento como um castigo, como uma condenação, isso vai ter um impacto de desfecho negativo. Então, vejam bem que não era acreditar ou deixar de acreditar. Não é conceber algo maior ou menor. Não é se existe ou não existe. Isso fica num campo maior, até mais filosófico. Para além disso, a partir disso, como eu encaro isso? Como eu vivencio essa experiência? E muitas das vezes a gente vai se distanciando de uma ideia de amorosidade, de acolhimento e de pertencimento para uma ideia de castigo, de punição, de condenação, seja qualquer coisa que a gente venha enfrentar. Então, eu tenho muito receio, e falo muito sobre isso quando eu tenho oportunidade, do entendimento que a gente vai construindo, por exemplo, da lei de ação e reação, ou da lei de causa e efeito. Muitas das vezes, numa leitura simplista, ou mesmo, às vezes, equivocada, no meu entendimento, dessa lei, nós a atrelamos a uma lei de talião, como se aquilo que eu faço, eu recebo da mesma forma. Ou uma lei da física de ação e reação, em que se eu imprimo uma força X na parede, essa parede imprime uma força igual, em sentido contrário, na minha mão. Como se a troca ou a relação com o Criador e com a vida fosse numa questão de troca direta, em que eu faço e sou punido. Eu ajo e sou castigado. Eu deixo de fazer e também sou castigado nesse sentido. E se aproxima muito mais de uma ideia de um Deus punitivo do que um Deus amoroso, de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus misericordioso. Então, a ideia que nós precisamos construir dessa relação com o Criador, para que isso se torne uma força interior numa jornada, como uma jornada oncológica, não é uma ideia de punição e de castigo, é uma ideia de oportunidade de crescimento. É claro que isso não diminui e não vulgariza o enfrentamento ou o sofrimento inerente às questões de uma jornada oncológica, que são muitos e diversos. Mas a gente não está falando sobre essa questão.
A questão é que, para além disso tudo, eu ainda achar que eu estou sendo punido e castigado por Deus. Porque eu não mereço, porque eu fiz ou deixei de fazer. É para além disso tudo, eu não conseguir me sentir amado e querido por Deus. E buscar um outro sentido para aquela vivência. Isso não é um caminho simples. Não é um caminho fácil de ser construído. Mas nós precisamos entrar nessa busca e nos distanciarmos dessa herança já atrasada e cultural mesmo da nossa sociedade, em ver Deus como algo distante, mal, que fica jogando dados com a humanidade, para trazer essa aproximação para o coração, para esse contato íntimo conosco. Porque é isso que Ele oferta, é isso que Ele oferece. A imagem que nós precisamos, vocês já viram que eu vou trabalhar muito com a imagem, né? A gente falou de manhã, é a imagem do oceano. Imaginem que a vida é o grande mar da vida. Imagina o grande mar da vida. E nós nos colocamos, de alguma forma, diante desse mar, em que ali nós observamos, somos envolvidos pelo sol, pela natureza, por tudo aquilo que acontece. E por algum motivo, pelas nossas questões, seja pela ignorância, pelo não conhecimento, seja pelas imperfeições que ainda carregamos conosco, nós lançamos ao mar aquilo que nós temos. Vamos fazer a leitura simbolicamente disso, que aquilo que a gente não usa, ou aquele que a gente produz, a gente joga ao mar. Nosso lixo, vamos pensar assim. A gente joga para o mar. E o que o mar faz? O mar acolhe, ele não fala, não vou aceitar seu lixo, toma de volta, joga lá. Não, ele recebe. E num outro momento, isso vai retornar de alguma forma, em outro lugar. Mas diferente do que a gente pensa, o mar não devolve isso com a mesma intensidade, com a mesma força que eu lancei, com a mesma violência, ou com a falta de compreensão que eu tinha naquele momento. Em outra circunstância, de uma forma amorosa, cuidadosa, acolhedora, o mar vem, a onda quebra, se espraia e devolve aos meus pés aquilo que um dia eu lancei na vida. Para que diante daquilo, agora eu possa então ter uma escolha. Se eu me sinto preparado, seja espiritualmente, seja emocionalmente, para que eu possa lidar com aquilo novamente, e sim, dar uma finalidade útil e boa à vida a partir daquilo, para que aquilo possa me ajudar e ajudar as pessoas que estão à minha volta, ou se ainda eu não me sinto preparado, ou não consigo ainda lidar com aquilo, e o mar novamente o recolherá, para em outras circunstâncias, talvez maiores, e daí um tempo, eu possa lidar com aquilo de novo. Essa é a pedagogia do amor divino, da qual nós entendemos. Essa é a lei de ação e reação como nós a compreendemos. Que sim, isso retornará para que lidemos com aquilo, mas não para nos punir, mas que a gente possa ressignificar, retransformar, mudar aquilo que um dia a gente vai precisar entrar em contato. E se nós vamos encarando assim, nós vamos caminhando no sentido do coping religioso positivo, de buscar estratégias de enfrentamento que possam nos ajudar a caminhar por outros caminhos que não o do sofrimento. Porque se a gente não para pensar nisso, nós vamos adotando uma postura em que nós nos fixamos muito mais no passado e naquilo que nós não fizemos ou deixamos de fazer, do que no futuro e nas potencialidades que nós temos para construir adiante, de realizar, de sermos ainda melhores. É como se nós dirigíssemos um carro numa autoestrada americana, no deserto do Arizona, por exemplo, que você não vê o fim daquilo, e nós começamos a dirigir o carro. Quando a gente está lá no meio, a gente pega o carro e a gente olha no retrovisor e fala, agora eu vou testar. Eu vou dirigir só olhando para o retrovisor. O que vai acontecer? Vai bater o carro. Se qualquer lugar que a gente anda, a gente começa a dirigir e olhar pelo retrovisor, sem olhar para o para-brisa, nós vamos bater o carro. Então, o convite é para que a gente ande na vida olhando para o para-brisa, para frente, para aquilo que eu posso transformar e realizar a partir do que eu tenho hoje. O retrovisor ele é útil? Muito. Para que eu possa consultar e verificar aquilo que em outro momento foi necessário ou que passou, para que eu não faça ou tente não realizar novamente, dentro de uma busca de um esforço, de um crescimento. Mas não é para me fixar no passado, naquilo que eu deixei de fazer ou que eu não fiz, mas sim, propositalmente, olhar para o futuro. E isso tem uma relação importante, até do ponto de vista da psiquiatria. Por muito tempo, a psiquiatria, a psicologia,
se focaram em entender aquilo que a gente chama de psicopatologia, que é a compreensão do adoecimento, a compreensão da falta, daquilo que não se tem. Então, a gente olhou para a tristeza, a gente olhou para a amargura, a gente olhou para a solidão, a gente olhou para a falta de prazer, falta de sono. Isso foi importante, a gente avançou muito em relação a isso. Mas dentro da própria ciência, em consonância com isso, a gente vem sendo convidado a olhar para uma outra coisa. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas dentro da própria psiquiatria existe um movimento que vem se colocando como psiquiatria positiva, ou psicologia positiva. Inclusive, dentro da Organização Mundial de Psiquiatria já existe uma cadeira, que é a cadeira da psiquiatria positiva. E o que é isso, psiquiatria positiva? É justamente a gente mergulhar no impacto do cultivo de emoções, sentimentos, o que a psiquiatria positiva vai chamar de forças de caráter ou virtudes, e como isso pode impactar positivamente no nosso crescimento e na nossa saúde. É muito interessante porque isso muda a lógica da vida, em eu tentar melhorar exclusivamente aquilo que não está bom, para um convite para me fortalecer aquilo que eu já construí ou aquilo que eu preciso reforçar. E, nesse sentido, a gente vai entendendo, por exemplo, o impacto do cultivo da gratidão, do cultivo da temperança, do cultivo da amorosidade, do cultivo da espiritualidade, da cidadania, do altruísmo, e como o cultivo dessas forças podem ser um recurso fundamental na construção dessa força maior, dessa força interior, como um instrumento de enfrentamento das mais diversas doenças. Então, hoje a gente vem se aproximando para entender que o cultivo de cada uma delas, da oração, do altruísmo, da caridade, é um recurso tão importante quanto eu ficar, às vezes, preso olhando para a tristeza, ou olhando para a falta. Claro que isso exige um lugar de cuidado que precisa ser olhado tecnicamente, mas a gente precisa avançar. A gente precisa olhar para aquilo também que está cheio, para aquilo que é força, para aquilo que é abundância, para que a gente siga em frente. E dentro desse sentido, a gente vai se aproximando da ideia maior de espiritualidade, principalmente quando a gente vai falar de caminhos como os caminhos dentro da oncologia. E aí, para fazer esse link, eu queria trazer para vocês mais uma reflexão dentro de uma passagem que eu gosto também muito, que é uma passagem do Evangelho, está lá em Mateus, em que Jesus vira e fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo mundo já deve ter ouvido essa passagem em algum momento. O que eu queria trazer para a gente refletir é: será que essa fala de Jesus, para além das questões espirituais que a envolvem e religiosas que a envolvem, tem alguma aplicabilidade do ponto de vista da conexão mente-corpo? Será que a gente consegue traduzir essa fala de Jesus para entender se, a partir do momento que eu vou até Jesus, isso tem um impacto biológico no meu corpo? Será que isso realmente pode se instalar num processo mesmo de cura física do meu organismo, dos meus órgãos, da minha célula? E é muito interessante porque a gente vai vendo as pesquisas acontecendo e como elas vão cada vez mais nos levando mais próximas daquilo que já é uma verdade dita em outros momentos. E aí a gente cai dentro de uma linha de pensamento que é o estudo da psicossomática ou da psiconeuroendocrinologia, que é um palavrão gigante, mas que vai traduzir o entendimento do como nossos pensamentos impactam na regulação, ou na homeostase, no equilíbrio do nosso sistema imunológico e do nosso sistema endócrino, que estão na base, principalmente, dos quadros oncológicos que a gente tem, na maioria deles, que a gente tem na medicina hoje em dia, né? Só para fazer um parênteses, para a gente entender a importância disso, todos nós, ao longo da vida, produzimos células cancerosas. Nesse momento, nós estamos produzindo, nosso organismo faz isso.
Só que a gente tem um conjunto de células especializadas dentro do nosso corpo, do sistema imunológico, que vai lá e olha e fala assim, essa célula aqui não está legal, deixa eu dar um jeito. Então a gente vai ficando sempre no equilíbrio, de forma que muitas das vezes o processo vai se instalar quando há um desequilíbrio dessa regulação entre uma produção do meu corpo e uma regulação do meu próprio sistema de defesa, que vai ali amparando e aparando aquilo. Então, o sistema imunológico, por exemplo, dentro dos quadros oncológicos, é um eixo central disso. E aí a gente volta à nossa pergunta. Será que ir a Jesus e tomar dele o jugo, isso é possível de fazer meu fardo mais leve, do ponto de vista biológico? E aí a ciência vem mostrando para a gente o impacto dos nossos pensamentos e dessas forças e virtudes que a gente assinalava nos desfechos imunológicos e endocrinológicos do nosso corpo. De forma que a gente começa a pensar, o que Jesus nos ensinava? Quais eram os convites que Jesus fazia para a gente? Vamos lá, pode falar algumas palavras, senão todo mundo vai dormir. O que Jesus ensinou para a gente? Amor, o que mais? Pode falar alto, gente, não tem vergonha não. Fraternidade, caridade, perdão, altruísmo, orar e vigiar, oração, gratidão, desculpa? Paciência, haja paciência, né? Essa é importante. Aonde, livre-arbítrio, aonde que todas essas virtudes e forças que vocês foram descrevendo aí, do ponto de vista material do nosso cérebro, aonde que elas se localizariam, assim, do ponto de vista estrutural? Numa regiãozinha que a gente chama que é o córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente do nosso cérebro, com várias subdivisões, mas, em geral, de uma forma mais abrangente, vamos falar que elas estão aqui, na região do córtex pré-frontal. Essa região, dentro do processo evolutivo da nossa espécie, é uma região cerebral que é muito específica da espécie humana. Atributos como livre-arbítrio, como gratidão, altruísmo, perdão, são atributos que nós ainda, pelo menos, não conseguimos mensurar ou enxergar em outras espécies que não a humana, que é a capacidade de refletir sobre si mesmo, né? E o perdão, o altruísmo, essas coisas exigem uma reflexão sobre si mesmo. Vamos lá. No momento em que eu cultivo isso, então eu aciono, do ponto de vista neurológico, determinadas áreas do meu córtex pré-frontal, que se localizam aqui. E o que essas áreas são capazes de fazer? O que elas são capazes de realizar no nosso corpo? Elas têm o que a gente chama de uma sobreposição, elas agem controlando, regulando outras áreas do cérebro mais inferiores. Não no sentido de piores, mas que estão abaixo, que surgiram primeiro dentro do processo evolutivo, como principalmente o nosso sistema límbico, onde a gente vai ter uma estruturazinha que chama amígdala, que é responsável em grande parte, junto com o sistema límbico, pela regulação das nossas emoções, a expressão das nossas emoções, e todo o arsenal sensitivo e sensório motor do nosso cérebro, tanto do córtex para cá, como para baixo. Então, ela é uma área de controle, é uma área muito nobre do nosso sistema nervoso central que controla tudo isso. E existe, dentro desse mecanismo, entre um e outro, uma outra estrutura que a gente chama na neurofisiologia de portão da dor. O que é esse portão da dor? Eu juro que eu vou chegar em algum lugar com tudo isso, tá? Não é uma aula, vocês vão entender no final, prometo. Confie em mim. Confie. Chama portão da dor. É uma estrutura que, quando ativada ou não ativada, ela se abre como um portão e se fecha. Quando a gente tem algum estímulo no nosso corpo, seja ele mais periférico, seja ele central, esse estímulo sensorial ele vai subir para uma série de neurônios, vai chegar lá no nosso cérebro, a gente vai interpretar e aquilo vai ser sinalizado como dor, né? Esse é um dos recursos de sinalização. E existe como se fosse um portão ali no meio, que ele fica abrindo e fechando. Então, quanto mais aberto, mais estímulos passam. Quanto mais estímulos passam, maior é a minha experiência e a minha sensação de dor. Quanto mais fechadinho esse portão, menos estímulos passam. Então, menor é a minha experiência e a minha sensação de dor. Então, o mesmo estímulo, ele pode ser percebido e sentido diferente por diferentes pessoas, e até pela mesma pessoa. Porque se eu tenho um estímulo que é
pego um alfinete e coloco aqui na minha mão, e eu tenho um portão da dor aberto, isso vai ser sentido de uma forma. Se eu tenho o portão da dor fechado, isso vai ser sentido de outra forma. Então, o mesmo estímulo pode ser experimentado de formas diferentes. E quem que vocês acham que é a principal estrutura que regula esse tal do portão da dor? Córtex pré-frontal. De forma que, quando eu estimulo determinadas regiões do meu córtex pré-frontal, eu consigo realizar, o meu organismo realiza um efeito inibitório maior sobre esse portão da dor. E a experiência dolorosa do estímulo é capaz de ser modificada a partir daquilo que eu construí e exercitei no meu córtex pré-frontal. Então, sentimentos e emoções, forças como altruísmo, gratidão, respeito, paz, caridade, amor, que eram ensinadas por quem? Jesus. São capazes, no momento em que eu me coloco nessa busca, numa busca interna, como a gente falou, intrínseca, real, sem necessariamente um ganho secundário, de acionar determinadas estruturas físicas do meu cérebro, que vão regular uma outra estrutura que a gente chama de portão da dor, que é capaz de modificar a forma como eu experiencio estímulos de dor no meu corpo. Então, quando Jesus disse: venham em mim todos que estão cansados, tomem de mim o meu jugo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve, ele não estava falando de uma forma, me sumiu a palavra aqui, literal, obrigado. Ele não estava falando de uma forma literal, ele estava falando de uma forma objetiva. Quando eu busco aplicar na minha vida e me coloco no movimento de construir virtudes e princípios que vão na direção do cultivo dessas virtudes, eu consigo, através disso, ter uma sensação e uma experiência subjetiva menor, inclusive de dor. Para falar da dor. E a ciência vai avançando mais. Essa mesma ação em relação à dor, ela tem uma ação direta sobre o meu sistema imunológico. Utilizando de um eixo específico, que é um eixo do hipófise hipotálamo adrenal, que vai liberar o que no nosso corpo? Um hormôniozinho que todo mundo conhece. Fala que só dele. Que é o tal do cortisol. O cortisol é o hormônio do quê? Todo mundo vai saber. Do estresse. Mas, para além do hormônio do estresse, é um dos principais hormônios responsáveis pela regulação do nosso sistema imunológico. De forma que, quando eu tenho níveis aumentados de cortisol de uma forma crônica, sustentada ao longo de vários dias, meses e tempos, eu vou gerando dificuldades e prejuízos no meu sistema imunológico. E isso tem uma correlação não só com questões imunes, e a gente pode falar disso dentro de questões oncológicas também, mas também de doenças cardiovasculares, aumenta a chance de infarto do miocárdio, acidentes cerebrovasculares, adoecimento também de ordem mental, como depressão, ansiedade, que a gente vem se aproximando dessa ideia inflamatória também do corpo, do ponto de vista psíquico. E aí volta a pergunta, mas Marcos, como que a gente faz para controlar, então, esse tal do cortisol, desse hormônio do estresse? O que eu preciso acionar em mim? Que força é essa que eu preciso cultivar para que isso não venha me trazer mais prejuízos e até, pelo contrário, possa agir de uma forma também curativa a partir de algo já instalado? A gente vai voltar no mesmo caminho. No cultivo das virtudes e dos ensinamentos ensinados por Jesus. No momento que eu aciono isso através de um exercício, e é, de novo, a questão do exercitar-se, porque isso é possível de ser aprendido e treinado, da mesma forma que eu aprendo numa academia, numa aula de yoga, eu vou me habilitando cada vez mais, eu também vou cultivando essas forças, essas virtudes. Isso também vai exercer um efeito positivo dentro da relação mente-corpo, na regulação desse sistema. Isso vai se transformando em equilíbrio, vai se transformando em homeostase. Então vejam bem que quando Jesus dizia, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele já nos deu a receita. E não cobrou a consulta.
E ele continua nos convidando para entender isso. De forma que, se eu vou fazendo uma conexão do que a gente vinha construindo, se eu vou concebendo a ideia do processo, seja ele qual for, de adoecimento, não como uma punição, mas como uma oportunidade de ressignificação, de aprendizado, que em certas circunstâncias não diminui as dificuldades inerentes ao processo, mas pode me possibilitar o aprendizado de outras coisas, de outro caminho. Se junto com isso, eu vou internalizando a visão de que, se aquilo acontece e eu tenho em mente a presença e a ideia de um Deus que é bom, misericordioso e justo, por mais que eu não compreenda as circunstâncias atuais, eu vou construindo uma ideia de que há algo de bom e justo também dentro daquele processo que eu estou enfrentando. E essa concepção vai ser o motor, vai ser a força que vai me direcionar para olhar para mim e entender qual é a força que eu preciso trabalhar. Será que essa experiência me chama para cultivar a paciência? Será que essa experiência, seja ela qual for, me chama para cultivar o perdão? Será que ela me chama para cultivar o altruísmo, a tolerância, a caridade, a amorosidade? Qual é o convite dessa experiência para mim? E no momento que eu entendo isso, por mais que isso não se reverta, mais uma vez, numa cura física, isso é um processo também de cura espiritual. E pode, inclusive, amenizar as questões que deveriam ser enfrentadas dentro daquela experiência. Então, o convite da reflexão da força interior é sempre de um fortalecimento que vem de dentro para fora. De algo que eu vou aprendendo, no sentido não de entender, mas de aprender, de tomar para si algo que precisa ser construído dentro de uma amorosidade. Porque Paulo já dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Rossandro disse isso aqui hoje de manhã. O amor cobre uma multidão de pecados. E não há nenhum pecado, não há nada que a gente venha fazer na vida, ou deixou de fazer, ou tenha feito em qualquer existência, que seja capaz, como a gente disse mais cedo, de modificar o amor de Deus sobre nós. E se esse amor é tão infinito dessa forma, há de ter uma finalidade amorosa para tudo aquilo que a gente está enfrentando. Seja qual for o desafio. Então, a jornada de conexão, de fortalecimento dessa força interior, ele é um processo que exige algo de maior dentro de nós, de aproximação disso, de exercício. Mas isso é para o bem, isso é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. E quando estiver muito difícil, não há mal nenhum de eu virar para o lado, olhar para o meu irmão e falar, me ajuda. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso aprender algo. Me dá um socorro. Porque a gente vai se fortalecendo também naqueles que estão ao nosso lado. E aí, só para terminar, porque parece que o tempo está correndo mais rápido agora à tarde, viu? Não sei o que aconteceu, não. Eu queria terminar com um texto que eu acho que é muito simbólico disso. Deixa eu só abrir ele aqui. Que traduz um pouco dessa jornada e de como que a gente pode encarar tudo isso como um processo, né? Deixa eu só... Achei. Ele é um texto que se chama Autobiografia em 5 capítulos. Alguns já devem conhecer, mas ele vai falando de um processo. Está abrindo aqui. Então, Autobiografia em 5 capítulos. Capítulo da nossa biografia, da nossa vida. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada de novo. Mas finjo não vê-lo. Caio nele novamente. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair dali. Ando pela mesma rua. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Não consigo mudar. Meus olhos se abrem. Eu enxergo algo novo. Sei aonde estou. É minha responsabilidade.
saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Que nós, através do contato com essa força interior, com essa busca, no cultivo de questões que cabe a cada um de nós, possamos andar por ruas diferentes. Sair, talvez, daqueles buracos que a gente está condicionado a cair, perceber que ali não faz mais sentido para nós e, a partir daí, decidirmos. Por essa rua não quero mais passar. Passarei por outras, mais suaves, mais amenas, mais amorosas, mais pacientes, mais tolerantes. E essas certamente me levarão também a lugares diferentes, dos quais ainda eu não estive, mas que certamente, quando assim chegar, ou lá chegar, alguém lá estará me esperando. E o nome dele é Jesus. Ficamos com ele, graças a Deus.